Vou projetar o slide agora. Bom, foi aqui que a gente parou, então, na aula passada, né? Na aula passada a gente estava... E por que a gente parou aqui, né? Porque a gente estava discutindo sobre quais são os caminhos que podem ser mediados pela consciência para que a gente consiga discutir a autodefinição, né? Ou para que um mecanismo de autodefinição, possa ser efetivado. E aí eu vou trabalhar, então, majoritariamente na aula de hoje com esse livro, que é o Pensamento Feminista Negro, e com o Erguer a Voz da Bell Hooks, que são dois livros que vão dar para a gente os aportes teóricos necessários para a gente os aportes teóricos necessários para a gente discutir a autodefinição, né? O que a autodefinição significa. Mais especificamente, o capítulo 5 do Pensamento Feminista Negro, que é um capítulo sobre autodefinição. E o capítulo... Eu acho que no Erguer a Voz isso fica mais difuso, mas eu acho que os capítulos 1, 2 e 4 do Erguer a Voz são centrais para entender a autodefinição de Bell Hooks, mas é algo que, de alguma forma, também vai estar presente lá no Olhares Negros, né, que é o livro mais trabalhado no curso. No capítulo 6 de Olhares Negros, é um capítulo que ela vai estar discutindo, capítulo 7, desculpa, que ela vai estar discutindo a questão do olhar, das políticas do olhar, que é um capítulo que ela vai retomar um pouco da psicanálise, um pouco, quase muito, na verdade, né, que ela vai dialogar muito com a psicanálise nesse capítulo, para falar sobre o processo de tomada de consciência que se dá a partir das políticas do olhar, né? O olhar não como uma forma de se ver, quer dizer, não um ato de ver, mas olhar enquanto uma prática de apreensão, né? Mais ou menos nesse sentido, a gente vai entender o que significa isso ao longo da discussão, retomando a discussão sobre consciência, que eu não lembro se eu fiz ela aprofundada na segunda, mas com certeza eu fiz quarta-feira, a partir da contribuição do Hegel, né? E aí, para a gente entrar na parte da autodefinição, a gente tem um tópico para encerrar, né? Que é o tópico de enfrentamento ao regime racializado de representação. Essas estratégias de contestação são são essas estratégias de contestação são elencadas pelo Stuart Hall lá no Cultura e Representação, e aí ele vai dar para a gente alguns elementos para a gente pensar sobre os caminhos pelos quais a gente pode ou não resistir, né, ou pelo menos enfrentar essas é, essas essas esses mecanismos de subjetivação que são construídos pela mídia de massas, né? Eu acho que esse é o caminho mais correto de se pensar sobre isso. E aí ele vai trabalhar com três estratégias, né? De modo a pensar da menos eficaz para a mais eficaz. Né? Então, ele vai começar a trabalhar com a questão da inversão dos estereótipos, que é um processo de ressignificação, ou como eles, ou como, é, ou como chamam na comunicação, né? É um processo de decodificação, de uma reatribuição de um significado a um estereótipo, a uma imagem de controle, enfim. E aí você tem uma forma de inverter esses estereótipos no sentido de ressignificá-los, utilizá-los ao seu favor,
como é o caso, por exemplo, da palavra queer. Eu acho que a palavra queer é um bom exemplo de ressignificação que acontece ao longo da história, mas que deu certo, né? Porque com palavras é diferente do que com estereótipos, por exemplo, né? Que lá, eu esqueço as datas, eu já disse isso para vocês. Mas a Teresa de Lauretis, ela vai dizer isso num texto dela, que está publicado numa coletânea aqui no Brasil. Tá aqui. A Helena Vieira também já citou isso numa aula dela. Só um segundo. Teresa de Lauretis. Um romance do Charles Dickens, que se chama Queer Street, né, no inglês. A palavra queer surge no inglês e ela surge para trabalhar, para nomear algo estranho, né? Algo diferente que não é normal, digamos assim, que não é comum, né? E aí a palavra queer vai passar por por vários processos de ressignificação, talvez Herculane possa falar sobre isso melhor do que eu no final. Vários processos de ressignificação ao longo da história, de modo que hoje exista uma teoria queer, exista um bom uso do termo queer que não seja mais atrelado a um determinado estereótipo, digamos assim, porque houve uma ressignificação. Mas essa ressignificação, com essa palavra especificamente, que se deu ao longo de décadas do ativismo LGBT, foi uma ressignificação que deu minimamente certo. As ressignificações dos estereótipos, em termos de regimes visuais, não dão certo. Por quê? Porque elas vão ser concebidas justamente a partir das imagens de controle, né, que foi o que a gente viu na última aula. E aí não vou contextualizar, porque Herculane já fez o meu curso de introdução ao pensamento de Bell Hooks, e eu acho que você já sabe bem do que se trata, né? Mas se tiver algum problema com algum conceito, você pergunta que eu explico, não tem problema. E aí o Stuart Hall ele vai dizer assim, a mudança, né, essa ressignificação, ela pode ser um progresso, um progresso. Mas o novo quadro não escapa das contradições da estrutura binária. Ou seja, você não, ressignificando, você não desloca, ainda assim, uma estrutura binária que produz estereotipagem racial. O que significa isso? Que você não vai deslocar uma estrutura ideológica que organiza as matrizes de dominação. Por exemplo, na novela Amor de Mãe, a Thaís Araújo é uma mulher rica, mas que depois fica pobre, né? Mas que até então, no início da novela, ela vai ser uma mulher rica, uma mulher negra rica. De alguma forma, isso pode ser visto enquanto uma inversão de estereótipo, pode, mas não é necessariamente uma ressignificação, né? Não é necessariamente uma ressignificação. Mas, de alguma forma, é uma inversão. Por quê? Porque você está, de alguma forma, tensionando uma construção que já está ali dada para as personagens negras, por exemplo, na televisão brasileira. No entanto, esse regime de representação no qual a Thaís Araújo é uma mulher rica, que não é estereotipada, que não é hipersexualizada, isso vai mudar alguma coisa na estrutura binária de produção de estereótipos? Isso vai, de alguma forma, reorganizar a ideologia familiar, patriarcal, capitalista, enfim? Não vai. Não vai. Então, a inversão de estereótipo, ela é uma estratégia muito ineficaz, de acordo com o Stuart Hall. No entanto, você ainda tem uma outra estratégia, que é menos eficaz, que é a estratégia de adição de imagens positivas a imagens negativas, que é o que a gente vê hoje, por exemplo, com algumas propagandas com pessoas negras. E aí eu acho que um exemplo para a gente trabalhar com isso é o comercial do Carrefour. Né? Deixa eu ver se eu acho que o comercial... Eu não tava nem... Eu só separei um vídeo para passar hoje, mas deixa eu ver se eu acho aqui na internet o comercial do Carrefour, porque se eu achar, a gente já trabalha com ele. O que saiu agora, o novo comercial. Só um segundo. O único vídeo que eu separei hoje foi o vídeo da Lin, para a gente trabalhar no final do curso, na alta definição. Mas eu acho que é importante a gente ver, né, e problematizar
Lembrando que o problema é uma questão central para a filosofia contemporânea, né? Vide Butler e Foucault. Carrefour. Novo comercial. Será que eles apagaram? Não tô achando aqui. Será que apagaram? Deixa eu ver se na internet tem. Gente, eu não sei procurar, não sei, enfim. Qual é o ponto? Eu vou explicar então. Qual é o ponto? Ai, droga. O... Recentemente, a gente teve um... A gente teve não, né? Um homem negro foi assassinado no Carrefour de Porto Alegre, se eu não me engano, que é o Beto, né? E aí isso gerou uma série de mobilizações do movimento negro, sobretudo o movimento negro porto-alegrense, não sei se fala assim. O Winnie Bueno, inclusive, estava mobilizando várias frentes em relação a isso. E a gente teve outras movimentações importantes do movimento negro em todo o Brasil, né? Mais pontualmente em alguns estados específicos, como os estados do Sudeste, né? Que eu acho que onde as coisas ganham mais visibilidade. Não que as coisas acontecem mais, mas que as coisas ganham mais visibilidade. Né? E é importante falar isso e daqui a pouco eu vou explicar por que as coisas vão ganhar visibilidade dessa forma, né? Porque tem a ver com interesse de mercado. É o que a gente vai precisar entender aqui para a inserção de imagens positivas. E aí, depois disso, recentemente, essa semana agora que passou, ou foi essa semana que a gente está, não sei, o Carrefour publicou um novo comercial. Um comercial, né, que tinha uma pessoa negra. Ou seja, eles colocaram a famosa representatividade negra, né? Lembrando que representatividade não é uma categoria importante para a gente trabalha com representação. Representatividade é um significante vazio, perdeu sentido, né? Não é importante para a gente. E aí tinha uma pessoa negra. E aí, eu não lembro quem, mas alguém até tweetou alguma coisa assim. Olha só, né, que interessante. Um homem negro é morto nas dependências do Carrefour, né? E tudo que eles fazem a inserção de uma pessoa negra no comercial, né? Aí falaram que isso era fruto da aliança que fizeram lá, né? Da frente antirracista, enfim. Isso não vem ao caso aqui problematizar isso, mas saibam que eu poderia problematizar isso por 3 horas seguidas, mas não vou. Mas o ponto é, o que acontece nesse processo? Nesse processo, acontece uma inserção de uma imagem positiva a um repertório negativo, mas que isso não desloca o significado do que é ser negro no Brasil, por exemplo, né? Porque se vocês forem pesquisar, eu acho que de 2018 para cá, a gente teve um avanço significativo na produção de comerciais com pessoas negras. Sim. Mas, se a gente for observar, por exemplo, as estatísticas que são divulgadas anualmente pelo IPEA, com o Atlas da Violência, você observa uma diminuição efetiva, de fato, do genocídio da juventude negra? Não. Por quê? Porque o fato desse corpo estar presente na televisão não significa que ele vai ser visto enquanto humano, por exemplo. Por quê? Porque ele é justamente um objeto de consumo, que é o que a gente viu na última aula, com a discussão sobre desejo, que a Bell Hooks faz lá no capítulo 2 de Olhares Negros. Ou seja, o outro, ele existe. Ele é produzido, mas ele é produzido para ser consumido. Ele não é produzido para ocupar para coabitar a sociedade com a gente. Ele é produzido para que ele seja exterminado, né? Ou para que ele fique na ausência, porque ficar na ausência, como diz a Grada Quilomba, é deixar de existir. Não porque não existe, mas porque não é visto. E se não é visto, portanto, também não existe. É uma existência que não é vista, né?
E se ela não é vista, ela não vai ser significada. Então, o repertório, esse repertório negativo, não vai ser deslocado. Então, não muda muita coisa. Por que não muda? Porque isso tem a ver com o interesse de mercado. Gente, esse é o ponto. Lembra quando... Eu vou reler um texto que eu li na última aula, da Bell Hooks. Quando a Bell Hooks fala que... deixa eu ver onde está aqui. Agora que pesquisas de mercado sofisticadas revelam quanto e o que as pessoas menos privilegiadas materialmente, os pobres de todas as raças e etnias, consomem, às vezes em quantidades desproporcionais aos seus ganhos, tornou-se mais evidente que esses mercados podem ser atraídos por meio da publicidade. Pesquisas de mercado revelaram que pessoas negras compram mais Pepsi do que outros refrigerantes. De repente, vemos mais comerciais de Pepsi com pessoas negras. Ou seja, existe aí um interesse de mercado que organiza justamente a produção das representações, né, no mercado de imagens, porque é realmente um mercado de imagens, de modo que hajam consumidores para isso. Então, não adianta, por exemplo, você inserir uma imagem positiva num repertório negativo esperando que vai haver consumo, porque a pesquisa de mercado, ela primeiro analisa os consumidores para depois produzir as representações, ou seja, produzir essas imagens e esses comerciais, né, para trabalhar com termos concretos. E se esses comerciais, de alguma forma, vão refletir o interesse, né, o perfil de consumo da população, ele também produz esses interesses. Por isso que é um processo dialético. Por isso que tem a ver com a reflexão. Eu odeio a palavra reflexão, porque eu acho que ela não é útil para a gente. Eu prefiro construção, né? Trazendo um pouco da teoria da linguagem lá que o Stuart Hall vai comentar. Mas ela reflete, eu vou usar aqui reflexão, mas fiquem com isso na cabeça. Elas, de alguma forma, refletem... aí eu fui comentar, esqueci até que eu ia falar depois. Elas, de alguma forma... enfim, esquece. E aí, depois disso, o Stuart Hall, nesse mesmo livro, ele vai elencar uma terceira estratégia, que é uma estratégia assim, mais eficaz, que já entra naquilo que a gente estava discutindo nas duas últimas aulas, que é a questão da consciência. Né? Porque você tem aí um processo de questionamento do regime representacional a partir de uma nova política do olhar. E como que você formula uma nova política do olhar? A partir de um processo de reformulação da consciência, que é o que a gente vai chamar de autodefinição. Antes de entrar na alta definição de fato, que é o próximo slide, a gente tem aqui esse esquema, né, que eu preparei para o curso, para a gente entender como que se dá essa metodologia que a gente vem trabalhando. Porque quando a gente fala sobre crítica cultural, a gente fala também sobre um processo crítico, mas a gente também fala sobre uma metodologia de pesquisa. Né? Então, a gente fala sobre um processo pelo qual você consegue analisar fenômeno representacional. Essa formulação, essa sistematização, ela é fruto de uma pesquisa que eu estou fazendo com a Winnie, que a gente está escrevendo um artigo, mas que eu não sei nem quando vai sair, porque a Winnie está doutoranda, né? Um brinde à nova doutoranda. E ela tá com projeto de tese, um monte de coisa. E, além disso, ainda tá com o prefácio do meu livro para escrever. Então, foca no prefácio, depois o artigo a gente finaliza. A gente tem uma vida toda para escrever esse artigo. Mas, ele já tem 20 páginas, né? Então já tem alguma coisa ali que a gente pode aproveitar. O fruto desse artigo, que é o que eu propus para a Winnie, para a gente formular, mas a gente ainda não decidiu se a gente vai produzir ou não isso, é uma metodologia de análise, que é o que a gente vai chamar de crítica da representação, que é uma metodologia produzida a partir do pensamento da Bell Hooks. Né? Ela é adaptada de um esquema que o Stuart Hall vai chamar de circuito da cultura, lá no Cultura e Representação, que é esse primeiro esquema aqui. Ou seja, a representação ela é um processo que vai ser mediado e que vai constituir a produção de identidades, né? Aí já entra a produção, que também vai se fundamentar na questão do consumo, mas também vai produzir as políticas de consumo, e tudo isso vai ter um processo de regulação, enfim. Todas essas categorias que estão aqui, esses 5 pontos, são pontos que vão dialogar uns com os outros.
tudo vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Mas, metodologicamente falando, a gente consegue diferenciar o circuito da cultura, ou seja, o modo de produção de significado, dessa forma, né? E tudo isso vai ser mediado pelo discurso, pela linguagem. O circuito da cultura é um circuito linguístico, uma vez que o significado se produz na linguagem, né? Mas não é uma linguagem falada, é uma linguagem discurso Foucault. Que eu acho que a gente... Se eu tiver errado, vocês me avisem, mas eu acho que a gente já falou sobre isso na primeira aula. E aí, na crítica da representação, eu estou propondo uma reformulação desse circuito do Stuart Hall, porque ele parece insuficiente. Ou seja, ele não compreende os processos ideológicos, né? E não trabalha com os processos de subjetivação. Ou seja, todo esse circuito da cultura aqui do Stuart Hall é o que entraria aqui no regime de representação, na crítica da representação. O que é, então, a crítica da representação? A crítica da representação é uma metodologia de análise que compreende que existe uma estrutura social que produz e é produzida por uma ideologia de dominação, que organiza os processos de comodificação desses corpos, e aí começa a entrar mercado, consumo, desejo, valor de troca, valor de uso, em toda uma análise que também passa pela análise marxista de alguma forma, porque você vai trabalhar com consumo, né? E o corpo ele se torna uma mercadoria nesse processo. Esse processo de constituição desse mercado informa o regime de representação, que é o mercado de representação, o mercado de imagens, né? Tanto que quando a gente fala na análise cultural, quando a gente fala sobre, por exemplo, o último visual da Beyoncé, o Black King, a gente não vai falar um álbum visual, enfim, a gente fala um produto visual, porque é um produto, né? Uma vez que ele se torna um objeto de análise, ele se torna um produto. Porque, de alguma forma, você é um produto. Você tem a ver com dinâmica de consumo, tem a ver com dinheiro. Então, tem toda uma questão, uma produção também de uma representação, de alguma forma positiva, que vai também culminar no tópico central da crítica cultural, que é a subjetivação. E todas essas repartições metodológicas são mediadas pelo discurso, e necessariamente pelo discurso. O que não significa que não haja mundo material fora do discurso. O Stuart Hall vai falar isso. Mas você não significa algo senão pelo discurso. Eu acho que esse é um problema da ortodoxia marxista, por exemplo, né? Onde você reivindica um mundo material, mas você não questiona o que produz o material. O que produz o material é o discurso. Um exemplo disso é o gênero. O que produz a materialidade do gênero, que é o que a gente chama de sexo, é o discurso do gênero. Não é uma coisa que estava... a gente chegou lá na transição do feudal para o moderno e Deus disse haja gênero e houve gênero porque o gênero é performativo. Não. Existe uma dinâmica de poder produzindo essas categorias pelo discurso. E aí é importante entender que o discurso ele não é uma categoria anti-marxista, por exemplo. Embora autores mais críticos façam uma análise mais responsável, compreendendo a contribuição do próprio Foucault, né, para um marxismo que não é ortodoxo, ou que se permite a autocrítica, né, que esse acho que é um problema aí que a gente observa nas redes, eu preciso ser mais direto nas minhas falas, porque eu esqueço o que eu estou falando. Gente, me lembra o que eu estava falando. Se você puder repetir a frase que eu acabei de dizer. Senão eu perco a linha de raciocínio. Enfim, por que é importante reconhecer isso? Né? Porque as condições materiais, elas não estão dadas. Elas são produzidas pelo discurso. Lembrei que eu ia falar. E é importante também entender que essas condições materiais, embora a gente também possa usar o termo materialidade, né, para falar sobre uma concretude do mundo, ela também é produzida por essa identidade metafísica, né, que é tão reivindicada em detrimento de outras, que é o proletariado. Mas não se questiona também o que é o proletariado, né? E esse proletariado, ele produz discurso.
Se não produzisse, não seria proletariado. Né? Porque o discurso, ele produz um sentido ao mundo, mas ele também produz um sentido a si mesmo. Porque você só significa o mundo a partir de um ponto de vista. Essa é a grande questão da consciência, por exemplo. Você só define uma outra consciência a partir do que você é, porque você também é o outro de um alguém. Né? Embora essa discussão possa parecer abstrata demais, é o que a gente observa na televisão quando imagens positivas são vistas como lacração, por exemplo, ou como desnecessários. Por quê? Porque de alguma forma você tensiona uma de alguma forma você tensiona uma, uma, um conforto da sociedade em receber, em ser espectador dessas imagens, né? E o que a Bell Hooks vai estar falando é que não basta, não podemos aceitar essas imagens de forma acrítica. É preciso que olhemos para essas imagens com outro olhar, portanto, com um olhar opositor, que é fundamentalmente um mecanismo de autodefinição, né? Então, vamos lá. Para a gente começar a discutir autodefinição, a gente volta na questão da consciência. Né? A questão da consciência é central aqui para a gente. O que eu quero que a gente entenda? Eu não me sinto à vontade de afirmar que a consciência é o que nos torna humanos. Eu acho que a categoria de humanidade é um produto da própria consciência. Né? Isso vai depender de como a gente conceitue a própria consciência. Né? Para a filosofia moderna, a consciência é o que diferencia as pessoas dos animais, por exemplo. Mas eu acho que a consciência está muito mais ligada a estímulos sensoriais do que a própria racionalidade. Né? Porque consciência vem de estar consciente de algo. Você pode estar consciente sem pensar sobre essa coisa, mas somente sentindo. E aí os animais também sentem. Mas isso é uma discussão que eu não pretendo fazer aqui. É uma coisa que eu venho pensando, que para mim não faz muito sentido. Mas eu acho que aqui nesse curso, embora essa divagação, eu quero que a gente entenda a nossa consciência enquanto um fator central para a formação do sujeito. Consciência é um processo, é uma categoria do sujeito, né? Ou como diz o Kant, uma faculdade mental, né? Que é característica do sujeito, necessariamente do sujeito. Sujeito este que não é necessariamente um corpo ou um indivíduo, mas que agora no tópico de autodefinição, pode ser necessariamente, pode ser exatamente um corpo ou um indivíduo, porque a autodefinição ela só faz sentido quando a gente trabalha com mecanismos de opressão. Senão, você só precisa se autodefinir quem teve a sua subjetividade negada, de alguma forma. Né? Isso é importante. E a própria autodefinição ela é um processo de decodificação. Quando eu passar o trecho da Linda Quebrada, eu acho que isso vai ficar muito claro quando ela vai propor, de alguma forma, um deslocamento da palavra travesti. E aí eu acho que vai ficar muito, muito mais evidente o que eu estou querendo trabalhar aqui com vocês. Então, um primeiro processo de autodefinição, e aí eu vou trabalhar primeiramente aqui com o pensamento feminista negro. Patrícia Hill Collins. Deixa eu ver. Tá. Eu estava só vendo a ordem aqui. Tá bom. Autodefinição, a gente pode também entender como autoconsciência. Tem a ver com uma consciência de si, né? Mas não é uma consciência de si do Hegel, muito pelo contrário, é a consciência de si do feminismo negro. Eu acho importante, eu acho que isso é muito importante para a filosofia contemporânea. Existe a fenomenologia hegeliana, sartreana, Merleau-Ponty, todos esses autores brancos, ocidentais. Né? Mas existe também uma fenomenologia do pensamento feminista negro, que eu acho ainda mais importante do que a própria fenomenologia ocidental. Por quê? Porque e quando eu falo fenomenologia, gente, eu falo do estudo da consciência, tá? E aí, a fenomenologia do pensamento feminista negro
compreende os processos de subjetivação que não são mediados somente pela consciência de si, mas pelos mecanismos de opressão, a partir do qual a gente tem uma série de estratégias de resistência e de sobrevivência para que sejamos quem somos, de fato. Né? Porque estar vivo é negociar a sua própria sobrevivência. Isso é importante, sobretudo para pessoas negras e LGBTs. A fenomenologia comum não compreende isso, mas o pensamento feminista negro compreende. Por quê? E aí eu vou ler aqui o trecho primeiro da Hill Collins, depois do Dubois, para vocês entenderem. Para alguns de nós, a opressão é tão típica dos Estados Unidos quanto uma torta de maçã. E para sobreviver, sempre tivemos que estar vigilantes, afirma a poeta e feminista negra Audre Lorde. Essa vigilância gera uma consciência dupla nas afro-americanas, na qual elas se familiarizam com a linguagem e as maneiras de agir do opressor, chegando às vezes a adotá-las por certa ilusão de proteção. E, ao mesmo tempo, escondem um ponto de vista autodefinido dos olhos curiosos dos grupos dominantes. Por que esse esconder acontece? Para que ele não seja capturável, para que ele não seja mercadorizado, porque senão você despolitiza as estratégias de resistência dessas pessoas, tornando-as produto e expondo-as a uma vulnerabilidade desnecessária. Que é uma coisa, que é um debate, inclusive, que eu acho que está ali muito ainda presente na antropologia com a discussão sobre etnografia, né? E aí você tem uma discussão sobre etnografia ética, né? Uma forma de trabalhar com a etnografia que não exponha as estratégias de resistência dos indígenas, por exemplo, os indígenas que são aí objetos antropológicos, mas sequer são sujeitos, muitas das vezes, nas pesquisas de antropologia, né? E tem que ter os pesquisadores têm que tomar todo um cuidado para construir uma narrativa que não desloque ainda mais a precarização desses sujeitos, de modo a ainda mais dessubjetivá-los a partir do seu próprio fazer antropológico. Né? E uma forma de evitar isso é sendo vigilante. Né? Essa consciência dupla que vai ser gerada pela vigilância das afro-americanas é o que o Dubois vai chamar de dupla consciência, né? Eu acho que isso está aqui em algum momento. Tá. Eu quero ainda ler mais um trecho aqui da Hill Collins. Uma coisa muito interessante, gente, desse livro é que a Hill Collins ela vai utilizar a experiência vivida das mulheres negras para a produção de uma teoria feminista negra. Então, preste atenção nesse trecho. Eu acho importante entender isso. Ella Surrey, trabalhadora doméstica negra idosa, resume de forma eloquente a energia necessária para sustentar autodefinições independentes. Abre aspas. Sempre fomos as melhores atrizes do mundo. Acho que somos muito mais inteligentes que eles, porque sabemos que temos de jogar o jogo. Sempre tivemos de viver duas vidas, uma para eles, outra para nós mesmos. Isso é muito importante porque isso gera uma consciência da pessoa negra que é uma consciência das contradições, que é o que no Hegel vai aparecer como a consciência infeliz, né? Que é a consciência das contradições, mas aqui aparece como dupla consciência. Ou seja, um modo de subjetivação que é mediado por uma habitação da margem e do centro, né, para usar os termos de Bell Hooks. Isso gera uma dupla consciência, porque você conhece, vou usar aqui um exemplo epistemológico, né? Você conhece, por exemplo, as formas de produzir conhecimento da academia e da periferia, por exemplo. Mas você gera uma dupla consciência. Quando você está na academia, você precisa, de alguma forma, ser vigilante e adequar-se às normas acadêmicas para estar naquele espaço, mas
na periferia ou nas margens, né? Você não precisa, você não precisa, ser vigilante. Por quê? Porque você tem uma dupla consciência que vai se adaptar aos seus contextos vividos. E aí o Dubois vai dizer, a história do negro americano é a história dessa luta, desse anseio por atingir a humanidade consciente, por fundir sua dupla individualidade em um eu melhor e mais verdadeiro. Né? Então, muitas vezes, as pessoas podem entender essa questão da vigilância como um silêncio, né? Dessas pessoas, sobretudo mulheres negras, que é algo que a Collins vai estar falando aqui nesse livro. Mas ela vai falar o seguinte, o silêncio, ele não deve ser interpretado como uma submissão a essa consciência coletiva, né? Muito pelo contrário, ele tem que ser justamente visto enquanto uma estratégia, uma negociação da sobrevivência dessas pessoas. Quando você trabalha com autodefinição, já no pensamento de Bell Hooks, você trabalha com o que ela vai chamar de erguer a voz, que é o talking back, né? Ou seja, esse talking back, ele é um modo de subjetivação que está ali presente no pensamento de Bell Hooks, que se dá a partir da linguagem. Não à toa, Bell Hooks vai falar so many times que o nosso ser reside nas palavras. Por quê? Porque é o discurso que produz o nosso sujeito se produz no discurso, né? Muitas vezes por um erguer a voz, que é justamente uma desobediência hermenêutica, digamos assim, que se dá a partir de um processo de insatisfação, ou resistência, ou fratura, enfim, de um regime discursivo que vai delimitar o que pode e o que não pode ser dito a partir da delimitação de quem pode e quem não pode falar, por exemplo. Né? Que é o que o Foucault vai estar discutindo, que é o que a Grada Quilomba também vai estar discutindo lá no Plantation Memories, a partir do pensamento de Bell Hooks. Capítulo 2 de Plantation Memories. Se eu não me engano. Eu tenho aqui, mas eu não tenho a tradução, não. Eu tenho a edição. Capítulo 2, que é o Who Can Speak, né? Quem pode falar. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Esse livro tem uma seção que é só sobre margem e centro, né? E aí, ela vai fazer toda uma discussão a partir do Stuart Hall, a partir da Bell Hooks, a partir da Patricia Hill Collins, maravilhosa sobre conhecimento, teorizando quem pode e quem não pode produzir conhecimento. É porque aqui no Brasil, essa discussão sobre quem pode e quem não pode produzir se popularizou sob o termo de lugar de fala. Lugar de fala lugar de fala hoje é um significante vazio, né? Isso significa dizer que ele foi tão difundido, tão esvaziado que quase não tem mais significado. Até porque o lugar de fala nem é um conceito da filosofia. O conceito da filosofia é a posição sujeito, né? Discurso é o conceito da filosofia, e locus de enunciação são conceitos da filosofia. Linda Alcoff está falando sobre isso, Gayatri Spivak está falando sobre isso, inclusive são autoras magníficas para se trabalhar. Recentemente a gente publicou aqui no Brasil uma tradução da Linda Alcoff, que eu tenho ela aqui impressa, que eu traduzi com 2 amigos, que se chama... Eita, caramba. Enfim, tá aqui, não sei onde. Mas ela se chama O Problema de Falar pelos Outros, que é um dos textos bases para a formulação da teoria do lugar de fala, né? Se é que a gente pode chamar de teoria, mas enfim. Para a discussão da Djamila sobre o lugar de fala. E aí, tem toda uma discussão super densa nesse artigo pós-estruturalista, vai falar sobre a questão do discurso, enfim, que é uma discussão muito importante, mas que foi esvaziada, né? Aqui no Brasil. Isso é perigoso. Conceitos importantes vão ser esvaziados. Racismo estrutural está sendo esvaziado, empoderamento foi esvaziado, a palavra militante foi esvaziado, né? E aí isso se torna significantes vazios,
de que palavras que são tão usadas que perdem o seu significado, porque são usadas para significados diferentes, e aí não há significado. É por isso, por exemplo, abrindo um parêntese, é por isso, por exemplo, que eu sou muito chato com essa questão da filosofia, né? Porque teve uma vez que eu fui reclamar no Twitter sobre isso e me chamaram de academicista. E aí eu nem me expliquei, porque eu, enfim, ia desgastar mais a minha imagem, eu não estava afim, porque eu dependo da internet para trabalhar. Mas a questão é, gente, se a gente chama tudo de filosofia, nada mais é filosofia, porque perde seu significado. Então, ainda que compreendamos, por exemplo, a partir de uma perspectiva da filosofia africana, que qualquer pessoa pode fazer filosofia, poder não é fazer de fato, não é qualquer pessoa que faz filosofia. É preciso ainda haver critérios epistemológicos e hermenêuticos para a compreensão do que é filosofia, para que continue havendo filosofia. Se alguém chama isso de academicismo, eu chamo isso de limite do pensamento. É o mínimo que a gente pode fazer. Todo conceito, toda palavra tem que ter um limite da sua significação. Senão aquilo ali não tem mais função. Entende? Que é o que acontece com outras palavras. Voltando à discussão. Bell Hooks vai fazer essa... Vou mandar já aqui. Depois que eu fechar o slide, eu mando. Bell Hooks vai fazer essa discussão com o termo erguer a voz. Erguer a voz é um phrasal verb, né, do inglês, que é o talking back. E aí, o que é o talking back? Né? O talking back, ele foi traduzido como erguer a voz, mas ele não é um ato simples de erguer a voz. O talking back ele é uma metáfora, mas também pode ser o erguer da voz de fato. Mas o talking back é uma forma de nomear um processo de ruptura com o regime discursivo a partir da desobediência epistêmica e discursiva do sujeito oprimido, né? Então, o talking back ele pode ser uma forma de ser desobediente, falar, questionar, mas também pode ser uma forma de disputar a sua própria subjetividade a partir de um discurso específico, portanto, a partir de uma autodefinição específica. Né? E aí Bell Hooks vai dizer assim, fazer a transição do silêncio à fala para o oprimido, colonizado, explorado, e para aqueles que se levantam, lutam lado a lado, um gesto de desafio que cura, que possibilita uma vida nova e um novo crescimento. Esse ato de fala, de erguer a voz, não é um mero gesto de palavras vazias. É uma expressão da nossa transição de objeto para o sujeito, porque a voz liberta. Entendem? Isso é importante. Nesse processo, a Bell Hooks ela mobiliza uma política do aparecimento e uma política da sujeição. Por quê? Por que é uma política do aparecimento? Porque a autodefinição ela não permite que esses oprimidos se tornem sujeitos. Não. Mas que eles sejam vistos enquanto sujeitos. Ninguém deixa de ser sujeito. As pessoas deixam de ser vistas enquanto sujeitos por causa de tudo aquilo que a gente discutiu, de uma série de normas específicas de inteligibilidade que são fornecidas pelo sistema patriarcal capitalista. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil não, século XXI, ser homem não era a mesma coisa que no século XV, por exemplo. Né? Então, hoje, existem pessoas que, ao se distanciarem de uma norma de inteligibilidade, vão deixar de ser vistas enquanto homem ou vão ser vistas enquanto menos homem, né, a partir de um processo de dessubjetivação. A ofensa produz isso, né? Ao ofender alguém, você de alguma forma diminui a existência dessa pessoa, ou seja, você deixa de evidenciar que essa pessoa é sujeita. E aí entra a autodefinição nesse processo, compreendendo que a sujeição ela é um processo que não é dado a ninguém, mas ele é evidenciado de acordo com cada contexto e momento histórico específico. Lá em Problemas de Gênero, a Butler vai dizer cada contexto histórico produz o seu próprio sujeito. E são nessas dinâmicas de cada contexto histórico que os sujeitos vão ser significados e vão ser vistos ou não enquanto sujeitos.
Esse é o ponto a partir do qual você reivindica a autodefinição. A autodefinição, ainda, ela vai estar vinculada. Olha, essa daqui de cima é a Patrícia Hill Collins, linda, e a de baixo é a Winnie Bueno. Maravilhosa. A autodefinição ela vai estar vinculada à noção de espaços seguros para Patrícia Hill Collins. O que são esses espaços seguros? Os espaços, lembrando que Patrícia Hill Collins é uma socióloga, e isso explica muita coisa da abordagem dela. Espaços seguros são instituições sociais, né? Como assim? Nos Estados Unidos da integração racial, houve do pós-apartheid, né? Houveram, não sei qual é a concordância correta aqui, várias constituições de comunidades negras, né? Comunidades no que se refere a grupos ativistas, enfim, criando espaços seguros, espaços os quais permitem uma autodefinição desses sujeitos. Por que essa autodefinição ela precisa de um espaço seguro para acontecer? Porque a autodefinição é um processo coletivo, gente. É um processo que passa pelo crivo do reconhecimento coletivo, porque também é uma política do reconhecimento. E isso só se dá em espaços seguros. Não é qualquer espaço, não é qualquer contexto que permite a autodefinição desses sujeitos. Um exemplo claro disso é teatro, né? Isso é uma coisa que eu conversava com a minha psicóloga hoje é sexta? Quarta. Não foi ontem, minha consulta foi ontem. O teatro, ele permite o aparecimento de uma parte do sujeito LGBT, por exemplo, que as dinâmicas sociais não permitem. Por quê? Porque o teatro é um espaço seguro, né? Porque aquilo ali, de alguma forma, a experiência se disfarça de ficção. E aí, e aí eu não estou nem falando de política ainda, né? Nem vou falar. Mas e aí você tem toda uma construção de um espaço que abarca e que permite a construção dessa autodefinição e a busca por essa voz que tem sido calada por um processo de dessubjetivação que atravessa toda a tradição do sujeito contemporâneo, né? Moderno e contemporâneo. E a Recolhente vai falar assim lá no livro dela. Quando nós, mulheres negras, nos autodefinimos, rejeitamos claramente o pressuposto de que aqueles em posição de autoridade, para interpretar a nossa realidade, têm o direito de fazê-lo. E aí, com o vídeo da Linda Quebrada, vocês vão perceber isso. Acho que fica muito mais claro isso. Eu vou colocar o vídeo agora. Porque senão a gente perde a linha do fio da meada. É o fio da meada que se fala? A linha de raciocínio. E aí. A gente acaba esquecendo. Mas fiquem com esse aqui, já que eu vou mandar aqui no chat o texto da Alcott, que a gente traduziu. Aí. E aí, fiquem aqui com essa citação da Collins, né? Interpretar a nossa realidade tem o direito de fazê-lo, ou seja, essas pessoas não mais vão ter o direito de fazer isso. E agora eu vou projetar para vocês a minha tela aqui, com a Lin. É um vídeo de 50 segundos. Eu quero que vocês me digam se vocês estão ouvindo. Eu acho que sim, porque eu estou permitindo o som. Eu disputo ocupar o Dá para espaço ouvir de ser sim. travesti e de reinventar o imaginário social, para que quando eu diga travesti, o que surge na sua cabeça sejam outras imagens. Se antes as imagens que vinham acompanhadas do termo travesti estavam ligadas à prostituição, à violência e à morte, eu proponho que, para além disso, quando eu digo a palavra travesti, vocês consigam pensar em ter filhas travesti. Eu quero que vocês pensem, quando alguém nascer no braço de vocês, você pense, já pensou se for uma travesti?
Que coisa linda! Quando estiver na barriga de vocês ainda, vocês pensarem na possibilidade de ser uma vida travesti. Eu quero que quando digitem travesti no Google, eu quero que apareça o nome de várias de nós, em diversos cargos e posições. Eu tenho medo. Eu saio de casa todos os dias, eu não sei se eu volto viva. Travesti, querido, por quê? Algum problema? E aí, o movimento que a gente observa com essa fala da Lin, que eu acho um vídeo incrível assim, para a gente trabalhar com autodefinição, é o movimento de não mais permitir que a sua subjetividade seja definida por outrem, né? Por outras pessoas e de forma a negar os seus próprios termos. Porque a autodefinição, ela reconhece a importância da definição nos próprios termos, por isso que é a autodefinição. Uma definição de um sujeito que se dá a partir dos seus próprios conceitos e das suas próprias significações. Então, não há mais uma posição de autoridade. O que há é um processo de produção, articulação de mecanismos de sobrevivência, né? Eu não tenho o link... Ah, não, tenho sim, ele está no Drive. Depois eu mando. Esqueci. Estratégias de sobrevivência que vão, de alguma forma, evidenciar que essas corpas, né, como diz a Dodi Leal, são sujeitas, mesmo que não aceitem isso, porque é uma autodefinição, né? E aí a Winnie Bueno vai dizer o seguinte: a articulação da resistência dessas mulheres é tão potente porque o resgate da sua humanidade depende exclusivamente de ferramentas que estão ao alcance de qualquer mulher negra, independente de classe social, nacionalidade, idade ou condição de cidadania. Todas nós somos capazes de ouvir música, todas nós somos capazes de estabelecer relações de afeto umas com as outras. Todas nós... Ai, gente, tira uma foto desse trecho, manda para a Winnie, fala que eu estou citando ela na aula, para ela ficar alegre, que eu gosto de agradar minha amiga. Tem que fazer estratégia de marketing, né? Porque é interesse de mercado, gente. A gente não pode perder isso de vista. Tudo é uma estratégia de produção e consumo. Todas nós somos capazes de estabelecer relações de afeto umas com as outras. Todas nós temos condições de narrar nossas próprias experiências como uma forma de fortalecer nossas consciências para exigir a justiça social de forma plena como uma política de liberdade. Isso é muito importante, justiça social. Quando você insiste na sua autodefinição, de alguma forma você permite a autodefinição de um outro. E você começa a compreender que esse outro, essa outra pessoa, existe. E que ela pode se autodefinir. E que você não tem nada a ver com isso, de fato. Né? Então, de alguma forma, uma compreensão também de uma ética da coabitação, de que você coabita o mundo com outras pessoas. E o que há para nós é respeitar a existência dessas pessoas, né? Só que essas existências só vão poder ser necessariamente respeitadas, por exemplo, ou compreendidas a partir da a partir da de uma busca por justiça social. E a justiça social, dirá Winnie Bueno, ela é ou para todos ou para ninguém. E que se dá necessariamente a partir de um processo de transformação social. E se a gente está falando de um processo de transformação social, gente, a gente também está falando de um processo de transformação da consciência. Como isso se dá, eu não sei. Fica aí, né? E aí, voltando para Bell Hooks, já encaminhando para o finalzinho dessa discussão, finalzinho assim, entre aspas, porque eu quero que vocês façam perguntas e eu quero falar mais também, mas eu estou tentando delimitar bem o tópico de hoje. Quando a gente fala sobre consciência, lembrem lá do Hegel, né? A gente fala sobre consciência, que é o estar consciente. E ter consciência de si e também a consciência do outro. A Bell Hooks vai estar trabalhando no Olhares Negros com o termo de
consciência do espectador, né? Ou seja, um processo pelo qual o espectador possa refletir criticamente sobre as imagens do cinema, por exemplo. Não à toa ela vai dialogar com a teoria psicanalítica do cinema, né? E como que isso se faz? A partir da crítica da representação, que é uma metodologia de pesquisa que está ali no pensamento da Bell Hooks, mas ela não organiza. E aí resta para quem? Resta para os pesquisadores, para os comentadores organizar. Não que eu não queira, né? Porque eu quero aplausos, mentira. Mas é importante organizar porque isso de alguma forma pode mudar a perspectiva de análise sobre os estudos culturais. Não que essa seja a minha pretensão, mas que permite uma nova forma de olhar para essas representações, não como categorias isoladas que se refletem a realidade, mas que produzem a própria realidade. E nada mais importante nesse processo de entender que a consciência do espectador é fundamental para o questionamento e para a oposição, por isso que é o olhar opositor, desse regime imagético. Então, eu quero ler para vocês trechos do capítulo 7 de Olhares Negros, que é um capítulo super complexo, que ela vai dialogar com várias teorias da psicanálise do cinema, mas eu acho um capítulo fundamentalmente filosófico sobre consciência. Isso daqui deveria ser filosofia contemporânea, né? Eu ainda vou colocar Bell Hooks na faculdade de filosofia, vocês vão ver. Deixa eu escolher o trecho, calma aí. Uma coisa importante que está presente aqui nesse capítulo é como que as pessoas adentram espaços imaginativos e consomem essas representações. Eu quero ler para vocês 2 parágrafos, primeiramente, do texto. Que nossa, são 2 parágrafos grandes, mas vocês vão ter que aguentar. Olhar opositor. Críticos que trataram de olhares negros estavam preocupados principalmente com as questões de raça e racismo. A forma como a dominação racial dos negros pelos brancos determinava a representação. Eles raramente se preocupavam com o gênero. Como espectadores, preste atenção no uso dessas palavras, porque espectador é uma palavra importante para Bell Hooks. Espectador é aquele que consome, mas que participa do processo também. Eu acho que uma boa forma de entender como o espectador participa do processo, do espaço imaginativo, é com a pornografia. O espectador participa do pornô. De alguma forma, ele está ali também. Né? Tanto que esse espaço imaginativo que é construído pela pornografia, e aqui a gente vê de novo o Preciado, né? Que eu citei no último aula. Ele, de alguma forma, tem uma dimensão convidativa para que haja um orgasmo coletivo, digamos assim. Né? Enfim, não vou aprofundar isso, mas de alguma forma isso é um exemplo bom para a gente entender como que se adentra nesses espaços imaginativos, né? E qual é a importância de entender a conivência que os sujeitos adquirem com esses espaços imaginativos. Como espectadores, homens negros podiam repudiar a reprodução do racismo no cinema e na televisão, a ausência de negros, enquanto podiam sentir que se rebelavam contra a supremacia branca ao ousar olhar, ao adotar políticas falocêntricas de observação. Dadas as circunstâncias públicas da vida real em que os homens negros foram linchados e assassinados por olhar para as mulheres brancas, em que o olhar do homem negro foi sempre alvo de controle e punição pelo outro branco poderoso, o domínio privado da tela, da televisão ou das salas escuras podiam atravessar o olhar, extravasar o olhar reprimido. E aí é bom salientar que nesse ensaio ela vai trabalhar com a dimensão do olhar enquanto uma política. A política do olhar. Porque a política do olhar, ela inaugura uma episteme visual. E a gente sabe que a visualidade ela é fundamental para as nossas significações. Existe um conceito muito importante, que é o conceito de ontologia visual, que é justamente o seguinte: você só compreende o que é vendo que esse algo de fato é. Ontologia é o estudo do ser, né, do ente,
visual, visual. Ou seja, só é aquilo que se vê. Por isso que, quando a gente fala sobre ausência, a gente trabalha com uma dimensão de inexistência. Porque algo que não se vê deixa de existir. Porque as nossas ontologias são ontologias visuais. E é o que está, de alguma forma, presente aqui no ensaio de Bell Hooks. Eu vou até anotar isso para quando eu for escrever e não esquecer. Né? Que tem coisa que sai assim, a gente não anota, mas agora eu vou anotar. E eu não reassisto as minhas aulas, porque eu tenho muita preguiça. Eu não gosto de me ver, não gosto de me ouvir. Morro de nervoso quando minha avó grava um áudio de 5 minutos e escuta o áudio dela mesma. Acho isso como uma coisa super desrespeitosa consigo mesma. Eu não consigo conceber isso como algo normal. Não gosto. Lá, voltando aqui, lá eles podiam olhar as mulheres brancas sem uma estrutura de dominação que supervisionasse o olhar, interpretando e punindo. Essa estrutura supremacista branca que assassinou Emmett Till, depois de interpretar o olhar dele como uma violação, como um estupro de uma mulher branca, não pôde controlar as reações dos homens negros às imagens nas telas. Em seus papéis como espectadores, homens negros podiam adentrar um espaço imaginativo do poder falocêntrico que mediava a negação racial. E aqui a gente tem uma noção de que ser espectador é adentrar um determinado imaginário imaginativo que constrói uma dinâmica de representação e de poder. Essa é uma definição para espectador no pensamento de Bell Hooks. Né? Essa relação de olhar marcada pelo gênero tornou a experiência do homem negro um espectador radicalmente diferente da mulher negra espectadora. A maioria dos primeiros diretores negros independentes representavam as mulheres negras em seus filmes como objetos de olhar masculino. Ó, aí você percebe que não há um deslocamento do binário. Lembra do que a gente discutiu? Então aí é o ponto, né, que eu acho que deveria haver um deslocamento do binário, do pensamento binário que produz essas representações. Olhando através da câmera ou como espectadores, assistindo aos filmes, seja no cinema dominante ou em filmes raciais, como os feitos por Oscar Micheaux, o olhar do homem negro tinha um escopo diferente do da mulher negra. Último parágrafo, tá, gente? Esse foi um parágrafo, agora eu vou ler o último. Penúltimo. Mulheres negras escreveram um pouco sobre suas perspectivas como espectadoras, sobre nossas práticas ao ir ao cinema. Um corpo crescente de teoria de cinema e crítica escrito por mulheres negras só agora começa a aparecer. Só agora, isso em 92, esse ensaio de 92. Não nos esqueçamos disso. O silêncio prolongado das mulheres negras como espectadoras e críticas era uma resposta à ausência, à negação cinematográfica. Em A Tecnologia do Gênero, Teresa de Lauretis, baseando-se na obra de Monique Wittig, chama atenção para o poder que tem os discursos de violentar as pessoas, uma violência que é material e física, embora produzida por discursos abstratos e científicos, bem como pelos discursos da mídia. Fecha aspas. Com a possível exceção dos primeiros filmes raciais, espectadoras negras tiveram de desenvolver relações de olhar com o contexto cinematográfico que constrói nossa presença como ausência. E aí lembra, eu não sei se eu comentei isso, mas lembra que a subjetividade negra ela é paradoxal porque ela se produz na ausência desse corpo. Esse é um ponto importante. Né? E aí o exemplo que eu acho que eu dei sobre isso na última aula foi o exemplo das pessoas negras que estão presentes nos filmes, mas que não são protagonistas. Porque elas estão ali enquanto instrumentos de desejo, mas não podem tomar a posição de sujeitos. Né? Então, de alguma forma, são decorações cinematográficas, mas que é importante haver essas decorações para haver a manutenção e a reiteração de uma norma e de uma estrutura de poder. Que nega o corpo da mulher negra, assim como perpetua a supremacia branca, e com isso, uma experiência do espectador falocêntrico, na qual as mulheres tá. As mulheres a serem vistas e desejadas são as brancas.
Filmes recentes não se encaixam nesse paradigma, mas estão me voltando para o passado com o intuito de mapear o desenvolvimento das mulheres negras como espectadoras. E aí, mais adiante, ela vai dizer um negócio muito importante, ela vai citar uma autora muito importante, que é a Anne Friedberg, num texto chamado A Negação da Diferença, Teorias de Identificação Cinematográfica, que está em inglês, né? A Denial of Difference, da Anne, e aí vale pesquisar. Que ela vai falar assim: a identificação só pode acontecer através do reconhecimento. E todo reconhecimento em si é uma confirmação implícita da ideologia do status quo. Olha que importante isso, né? Ou seja, os processos de identificação e de definição, para trazer para os nossos termos, eles são processos de reconhecimento. E o reconhecimento, ele reflete, ou melhor, ele reitera uma estrutura ideológica, imagens de controle, né? Que confirma a ideologia de supremacia branca do status quo. Ou seja, essa ideologia estabelece e organiza as condições de subjetivação e também organiza as condições de reconhecimento desses sujeitos, delimitando quem pode e quem não pode ser reconhecido. Por isso que a Butler vai falar que certas vidas são vidas passíveis de luto e outras vidas são vidas que não vão ser choradas quando mortas. Né? Eu já estou usando o Hooks para explicar Butler. Ó, é assim que a gente faz. E aí, conseguiram distinguir? Eu tô com esse... E aí, isso é central para a filosofia contemporânea. O reconhecimento, ele é uma política produzida. Até mesmo no Hegel, ele reflete o seu tempo. Né? Mais adiante, nesse ensaio, ela vai falar uma coisa muito importante que... E aí eu estou lendo trechos para voltar às nossas discussões, para encaminhar na autodefinição e finish a aula. Deixa eu só fechar minha porta aqui rapidinho, que minha mãe chegou. Fechar a porta. Tem uma parte desse ensaio que ela vai começar a questionar a categoria mulher, enquanto uma categoria que foi construída e que é vista enquanto a discursiva, né? Pré-discursiva, desculpa, e a histórica, né? Eu vou ler 2 trechos que vão evidenciar isso. A teoria feminista do cinema é baseada numa moldura psicanalítica ahistórica que privilegia a diferença sexual, suprime ativamente o reconhecimento da raça, reencenando e espelhando o apagamento da feminilidade negra realizado pelos filmes, silenciando qualquer discussão sobre a diferença racial, a diferença sexual racial. Ou seja, ela vai estar de alguma forma estabelecendo uma crítica à teoria feminista do cinema, falando que é preciso compreender outras categorias de dominação na interpretação do discurso cinematográfico, tentando entender como que esse discurso produz, a partir dessas categorias, condições de reconhecimento. Porque quando você encara essas categorias como categorias que podem ser ou não adaptadas à sua análise, você, de alguma forma, reencena esse apagamento, né, como ela vai dizer aqui. E aí ela vai dizer na página seguinte: o conceito de mulher apaga a diferença entre mulheres em contextos socio-históricos específicos, entre mulheres definidas precisamente como sujeitas históricas, em vez de como uma sujeita psíquica ou uma não sujeita. Embora Duane, que é uma autora que ela vai citar anteriormente aqui, não enfoque raça, seus comentários tratam diretamente do problema de seu apagamento. Pois é apenas quando alguém imagina mulher de forma abstrata, quando a mulher se torna ficção ou fantasia, que a raça pode não ser considerada importante. Para mim, isso daqui é problemas de gênero da Bell Hooks. Né? Por quê? Porque ela de alguma forma, a gente não consegue nem distinguir, trabalhando com o questionamento de uma categoria que foi produzida pelo discurso, pelo cinema, mas que é vista enquanto uma categoria pré-discursiva. E tanto para Butler quanto para Bell Hooks, a pré-discursividade é um problema, porque não existe pré-discursividade, de fato. Né? E quando você encara a pré-discursividade como algo importante, quando você encara uma categoria como pré-discursiva, você elimina a possibilidade de contestação daquela categoria. A Bell Hooks, lá no The Will to Change, que é um livro de 2004, ela vai se fazer a pergunta:
Como que a gente luta contra um sistema que não pode ser nomeado? Que é exatamente isso. Como que a gente luta contra uma categoria que não é discursiva? Porque se ela não é discursiva, ela não pode ser nomeada. Né? E aí entra toda uma discussão, sobretudo hoje, no campo do marxismo contemporâneo, sobre a imaginação do fim do capitalismo, né? A partir daquilo que um autor chamado Mark Fisher vai chamar de realismo capitalista, que é justamente a produção de uma concepção desse sistema como pré-discursivo, como algo que não pode acabar. Né? Por isso que ele vai se perguntar por que é tão difícil imaginar o fim do capitalismo e é mais fácil imaginar o fim do mundo. Né? Então, é um processo que exige uma conscientização crítica, né? Que também é mediada pela autodefinição, que a autodefinição é uma autoconsciência. Esse é o ponto. Tanto para Bell Hooks quanto para Collins. De formas diferentes, mas a gente pode dizer que sim. E aí, antes de ler esse trecho aqui é o último parágrafo do ensaio, eu quero ler um parágrafo da Hill Collins de novo. A gente já está encaminhando para o fim. Eu falei isso há 20 minutos atrás, né? Enfim. A busca por passar do silêncio para a linguagem e para a ação individual e de grupo está entremeada por esses esforços históricos e contemporâneos de autodefinição. A persistência é um requisito fundamental para essa busca. A convicção de que ser negra e mulher é algo valioso e digno de respeito impulsiona a persistência das mulheres negras. Na canção A Change's Gonna Come, Aretha Franklin expressa esse sentimento de perseverança apesar das dificuldades. Canta que houve momentos em que pensou que não resistiria por muito tempo. Canta que encontrar força para continuar sempre foi um caminho árduo. Mas, apesar das dificuldades, Aretha sabe que uma mudança está por vir. Sejam esforços individuais para consolidar uma transformação na consciência, sejam a persistência de grupo necessária para modificar as instituições sociais, as ações que provocam mudanças empoderam as afro-americanas. Ao persistir na busca por autodefinição, nós nos transformamos como indivíduos. Isso é importantíssimo. Ó. Nossas lutas individuais, quando interligadas a ações em grupo, ganham novos significados. Dado que nossas ações como indivíduos fazem com que deixemos de simplesmente existir no mundo e passemos a ter algum controle sobre ele, ser sujeito a isso. Você deixa de existir e passa a ter controle sobre o mundo. Isso eu acho que essa é uma ótima definição para o que é o sujeito, né? Elas nos permitem ver a vida cotidiana como um processo e, portanto, como algo passível de mudança. Talvez seja por isso que tantas mulheres afro-americanas tenham conseguido persistir e encontrar um caminho onde não havia saída. Talvez elas conhecessem o poder da autodefinição. E aí, a Bell Hooks vai dizer, essa prática crítica, esse questionamento, tá? Essa prática crítica é o questionamento, é o questionamento lá da... Sabia que o Ramon ia comentar. Só não sabia se ia ser aquilo no WhatsApp. Questionamento desses regimes representacionais, ela vai falar, essa prática crítica que permite a produção de uma teoria feminista do cinema que teoriza a experiência da espectadora negra. Ao olharmos e nos vermos, nós, mulheres negras, nos envolvemos em um processo por meio do qual enxergamos nossa história como contra-memória, usando-a como forma de conhecer o presente e inventar essa parte que é legal, é fundamental, inventar o futuro. Como você inventa um futuro, né? E aí é fazendo o que a Linda Quebrada faz, propondo um deslocamento dos significantes que podem ser, de alguma forma, não mais negativos, mas que pode criar um horizonte de possibilidades para um sujeito que foi construído a partir de um regime da dupla consciência. Né? Então, voltando à nossa aula, a autodefinição é o que acontece nesse poema,
né? Gritaram-me negra. Conhece, Herculano? Tá. Senão eu ia colocar de novo para vocês. Que eu passei na segunda, foi na primeira aula. O movimento que a Vitória Santa Cruz, a poeta, faz é... Vamos por aula, né? Primeira aula. Interpelação do poder. Você grita alguém como negra. Você cria uma identidade, uma identificação. Segunda aula. Questionar. O que é isso? Bom, o que é ser negro? Aí entra toda uma dimensão do estereótipo, da ideologia, nananã. E com a aula de hoje, o movimento final do poema é autodefinição. Bom, então eu sou sim negra, negra sou. Essa é a autodefinição, né? E esse é o poder da autodefinição. A construção de um novo significante para a sua própria consciência que não seja organizado pela estrutura normativa que foi pré-estabelecida pelo regime de normalidade e pelo regime heteropatriarcal, capitalista, né? Mas é uma nova forma de ser, de alguma forma de estar no mundo que se produz a partir de uma outra consciência. Agora, que consciência é essa? Como isso se constrói? Como a gente faz? Como a gente cria essa dissolução? Isso inclusive é uma questão do meu livro, né? Como que a gente cria? Como que a gente reorganiza a dialética do reconhecimento? Bom, não sei. Não sei, não há como saber, né? Mas como diz o Henrique Vieira, enquanto houver amor, né? As coisas vão continuar possuindo sentido. E aí, um último tópico que eu não coloquei aqui no slide, mas que eu quero trabalhar com vocês, eu vou parar a apresentação, é o tópico da ética do amor. Quando a Bell Hooks vai... A Jaqueline não está aqui, né? Senão eu ia mandar para ela o link do vídeo da Lin. Quando a Bell Hooks vai discutir amor, ela não está discutindo autoestima. Às vezes, mas não sempre. Nem espiritualidade. O que ela está fazendo? Ela está discutindo uma forma de ser e estar no mundo, ou seja, uma autodefinição que questione as matrizes de dominação que organizam essas subjetivações. Então, quando a Bell Hooks vai discutir amor próprio, lá no Salvation, em 2001, ela vai falar... Deixa eu ler para vocês aqui o trecho. Capítulo 3. A questão do amor próprio. Essa escolha, a escolha da autovalorização, né? Ela deve ser afirmada pela forma pela qual nós conhecemos a nós mesmos e aos outros. As imagens que nós escolhemos para representar nosso mundo, as imagens que nós escolhemos para endorse, para difundir, endossar e valorizar, porque a negritude não pode representar a morte quando escolhemos a vida. Ou seja, não há a possibilidade de haver uma definição externa quando você se autodefine, né? Por isso que eu tô muito ansioso, abre parênteses aqui, muito ansioso para ler logo o livro da J. Mombassa, que vai chegar, eu acho que chega em janeiro aqui, pela editora Cobogó, que é o Não Vão Nos Matar Agora. Né? Ela teve numa mesa da Filipe e ela falou, né, sobre como isso é importante, como para ela é importante falar que não vão nos matar agora, mesmo que estejam matando, né? Porque de alguma forma tem a ver com a escolha da vida, de uma vida que é apequenada, né, minimizada pelo regime normativo, mas que ainda assim resiste enquanto vida. E, de alguma forma, esse é o movimento da autodefinição, né? Porque a ética do amor, ele é uma categoria ética que permite justamente essa reorganização, né? Porque ela está falando de autovalorização e não necessariamente de afeto. E aí é importante aqui, só para finalizar de fato, distinguir autodefinição de autodeterminação. Autodefinição e autodeterminação são categorias diferentes. E aí o Collins vai falar o seguinte, lá no Pensamento Feminista Negro. A autodefinição é o poder de dar nome à própria realidade. Então, você nomeia, você cria um novo. A autodeterminação é o poder de decidir o seu próprio destino.
São categorias que andam conjuntamente? São, mas não são a mesma coisa. Definição, definir algo não é determinar algo. A diferença é terminológica, conceitual e linguística. Então, é importante entender isso para poder trabalhar com a discussão sobre autodefinição. Bom, eu acho que basicamente é isso. Acho que cumpri o meu dever de fornecer a vocês uma introdução à crítica cultural de Bell Hooks, mesmo que a partir mesmo que a partir do diálogo com outros autores, como Collins, Stuart Hall, Butler, Preciado, acredito que deu para pegar um pouco do que Bell Hooks vai pensar, né? Porque se a gente for aprofundar a discussão já não é mais uma introdução, aí a gente teria que detalhar, entrar em detalhes de conceitos e textos específicos de Bell Hooks. Não que não seja uma coisa que eu possa fazer, posso, mas que eu acho que para a introdução, eu não sei se eu cumpri o meu papel, é o que vocês vão me dizer. Então, eu acho que a gente fica por aqui. Queria agradecer vocês e queria saber se tem alguma pergunta, alguma dúvida e alguma... tá, vou repetir. E alguma observação. Antes de eu repetir, vocês têm alguma coisa para falar? Espero que sim. Bom, autodefinição e autodeterminação. A diferença, ela está nos termos, né? Definição e determinação. Autodefinição é o poder de nomear a própria realidade. E autodeterminação é o poder de definir o próprio destino. Então, é uma diferença básica, tanto conceitual quanto terminológica, que a Collins vai fazer. Gente, vamos lá, falem alguma coisa. Tá me escutando? Tô. Achei mega interessante esses dois conceitos, gente. Muito, muito mesmo. Não conhecia. Não conhecia nenhum dos dois. E quando eu penso nele, também penso em identidade, né? Que acredito estar um pouco vinculado na questão da autodeterminação, quando a gente pensa no conteúdo da identidade. Aí você citou Linda Quebrada também, no vídeo que ela fala da travesti, como algo positivo, mas que anteriormente era usado de uma forma pejorativa. Então ela declama isso e quer a mudança desse conteúdo, dessa identidade, o que já está acontecendo. E aí eu penso nessa autodeterminação, né? Que não é só como a autodefinição de poder nomear, que agora a gente tem esse poder, né? A gente já tem esse poder há muito tempo, mas que a gente está fazendo mais uso dele, e a autodeterminação como uma forma de mudar o conteúdo presente, anteriormente presente, como você colocou numa citação também, da pessoa com autoridade tinha atribuído antes, né? Colocou como enquanto pejorativo. Não sei quem citou isso. Era que agora a gente tem a capacidade, o protagonismo de fazer, e que antes, na verdade, as narrativas eram todas cooptadas por uma autoridade, pelo sistema em si. Então, eu entendi muito essa questão da identidade com a autodeterminação. Eu acho que esse foi o trecho da Collins, não foi? Isso, foi dela. Foi. Tá aqui tá no capítulo 5, esse daqui, capítulo 5 do Pensamento Feminista Negro, que tá no nosso Drive. Depois eu vou te mandar o link do Drive no WhatsApp. É importante, esses conceitos são importantes, até para a gente pensar a superação da própria identidade, que é algo que eu acho que a Collins não está disposta a fazer. Não tenho certeza. Eu acho que nem a Bell Hooks também vai estar disposta a fazer isso, mas eu acho que é importante lê-las
contra elas mesmas. Adoro esse movimento de ler o autor contra ele mesmo. Acho isso muito, muito importante. Entendendo como que a gente formula uma superação da identidade a partir da sua reivindicação, que é a sua própria autodefinição, que é um movimento fundamental para a negociação de sobrevivência, né? Até porque são etapas, né? E com os argumentos fornecidos por ela, dá para se chegar a uma relação de não precisar mais da identidade, porque primeiro tem que passar pelo pejorativo, no caso, a etapa é assim, dessa forma, depois pela essa apropriação dos grupos marginalizados e depois por essa questão. E também é muito importante para entender que a identidade não é algo estático, como alguns grupos gostam de produzir certas falácias sobre isso. Exatamente. O Bell Hooks vai falar isso lá no Killing Rage, que foi um texto que eu traduzi recentemente, que se chama Identidade Negra Libertando a Subjetividade, ou Subjetividade Libertadora, alguma coisa assim, que eu publiquei lá no Medium. E aí ela vai fazer uma crítica super, assim, pesada ao nacionalismo africano, né, e ao pensamento afrocêntrico, dizendo sobre como esse pensamento ele produz uma noção de identidade que é uma identidade fixa, e que essa noção ela precisa ser deslocada para compreender uma fluidez da identidade, né? O Paul Preciado, lá no Apartamento Urano, ele vai falar: o que a gente chama de subjetividade é produto de uma mutilação, resultado da multiplicidade que poderíamos ter sido, né? Que é estabelecida por uma norma, por um regime discursivo que vai delimitar o que é um sujeito e o que é um objeto. Tratando-se de um processo discursivo, esse processo necessariamente vai ser limitante, porque é discursivo. O discurso ele tem seus limites. Ele impõe limites, porque se não tem limites, não há... o que não tem limite não é nomeado, porque é a totalidade do mundo, né? Que é uma questão aí para a filosofia que eu não estou nem um pouco interessado. Estou interessado entre aspas, só para quando me serve. Quando não serve, eu não quero não. E aí, é importante até para pensar um processo de entender que a identidade é fluida, porque quando a gente começa a entender, eu acho que a Bell Hooks ela parou no meio do caminho. Eu ainda vou escrever sobre isso, mas acho que ela parou no meio do caminho, porque quando a gente começa a entender que a identidade ela é fluida, é um passo para a gente promover políticas de identificação. E aí, nesse sentido, a Bell Hooks é um pouco queer, né? Mas ela não desenvolveu a tese, esse é o problema, né? Ela parou na fluidez. E aí, com isso, ela reivindica uma subjetividade negra radical, né? Que é uma subjetividade que não é binária. Só que não existe uma subjetividade que não é binária. A Bell Hooks ela comete vários deslizes conceituais na obra dela. Masculinidade feminista é um deslize conceitual, subjetividade radical é um deslize conceitual. Quando ela vai discutir... Tem uma outra discussão que ela faz, que eu esqueci qual é. Quando ela vai discutir feminismo, ela vai falar alguma coisa lá no Teoria Feminista que eu também não concordo. E esses deslizes conceituais são exatamente os deslizes que ela poderia ter evitado para trabalhar melhor num certo tópico. Desenvolver uma superação da categoria de gênero, desenvolver uma superação da categoria de identidade, que é uma coisa que ela não fez. E nem parece estar interessada em fazer. Mas existe uma justificativa para isso, que é o que eu explorei no meu último artigo, que eu publiquei agora em inglês, que vai sair no próximo ano em português. Em português ele vai sair sob o título O que é a masculinidade feminista de Bell Hooks, afinal? Né? Porque quando ela vai discutir, ela não está discutindo um deslocamento do pensamento binário. Ela está discutindo um processo de reorganização das condições de produção do próprio binário, que é a linguagem. Só que isso, para mim, é uma coisa muito complexa, que eu não pude investigar melhor no artigo, mas eu pretendo investigar isso melhor num futuro próximo, aí, no manuscrito. Aí. Mas que é interessante para pensar uma política pós-identidade, que é muito do que vem sendo pensado pela teoria queer. Né? E a teoria queer, diga-se de passagem, é uma das percussoras do próprio feminismo negro. Né? A Sueli ela vai falar, talvez não existisse feminismo negro se não fosse as mulheres queers, né? Women of color,
né? Que são as mulheres de cor, que a gente não traduz como de cor, mas que são as mulheres não brancas. Aí entra Glória Anzaldúa, Oxy Curiel, Audre Lorde, Alice Walker, toda uma tradição de pensadoras negras, lésbicas, que vão estar pensando isso que a Cotirene vai chamar de avenidas identitárias, né? Essa interseccionalidade, para a produção de um pensamento feminista que, de alguma forma, também é um pensamento queer. Não sei. Helena Vieira diria que talvez isso não seja possível. Mas que são caminhos para a gente discutir uma né, uma superação da identidade, que é uma questão que eu estou muito empenhada a pensar de um tempo para cá. Sobretudo quando eu comecei a ler sobre teoria queer, eu tenho tentado ainda mais entender o que é essa superação da identidade. Me parece uma coisa muito interessante. Estou escrevendo sobre isso. Gente, fale alguma coisa, por favor. Eu não mereço esse silêncio. O Lucas chegou atrasado. Lucas, se você tiver... Eu ia falar. Até esqueci. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, tá? Talvez a discussão tenha ficado um pouco desconexa, mas eu prometo que vai fazer sentido quando você assistir o início da aula, porque eu tentei criar um encadeamento entre as coisas. Mas qualquer coisa me avisa. Gente, uma pergunta muito importante que eu quero que vocês respondam. Fez sentido a discussão? Porque, assim, eu sei que não é uma discussão simples, isso é filosofia, e além de ser filosofia também é sociologia, né? Então é uma discussão complexa que passa por vários autores, passa por várias teorias, vários conceitos importantes, conceitos que não são conceitos como lugar de fala, muito pelo contrário, são conceitos que têm história, consciência, autodefinição, discurso, linguagem, sujeito. Então, eu preciso saber se isso fez sentido e se vocês têm alguma crítica em relação à metodologia de aula, enfim, para eu trabalhar melhor nisso, até porque eu estou escrevendo um artigo sobre isso e, né, ajuda, né, a gente a desenvolver as ideias. Então, por favor, me digam se fluiu para vocês. Não, eu sei que não é fácil, o Ramon me disse esses dias que meus cursos não são fáceis. Né? Eu quero não acreditar nisso, mas eu sei que não é fácil. Bell Hooks não é uma autora fácil, mas o importante é fazer sentido. Então eu preciso que vocês me digam se fez sentido. E digam mesmo, gente. Silêncio não diz nada. Essa aula, ela vai ficar salva lá no nosso Drive, com o link que eu já mandei para vocês, tá? Junto com as outras duas aulas. Então, eu não vou mandar o link de novo, porque o link já está com vocês. Eu só vou inserir a aula lá, assim que eu terminar a gravação, porque é quando a gravação vai ser convertida, enfim. Então, a gente encerra por aqui. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Qualquer coisa vocês falem comigo, indicação de leitura, pode pedir. Lá no nosso Drive tem um documento com uma bibliografia comentada de Bell Hooks, se vocês quiserem se aprofundar no pensamento de Bell Hooks. Aí lá vocês podem escolher por tema. Lá tem muita coisa. Explorem as pastas. Na pasta de leituras complementares tem muita coisa bacana que não tem na internet. São arquivos que eu peguei em outros cursos e botei lá para gente usar como material didático aqui. Não poderia nem ter feito isso, mas fiz para usar como material didático, mas não disponibilizaremos isso na internet, porque é propriedade privada da ação educativa. Eu posso ser processado por isso. De um curso que eu fiz com a Mariléia de Almeida. E lá vocês vão encontrar apostilas que a Mariléia escreveu super didáticas sobre Bell Hooks. E acho que qualquer coisa vocês podem me dizer. E em janeiro a gente está de volta aí para fazer aulas isoladas
peço que vocês compartilhem quando eu divulgar. Eu devo divulgar agora essa semana ou próxima semana, tá? Então, é isso. Muito obrigado e vejo vocês num próximo curso. Espero que num mundo habitável, né, onde a gente possa voltar a dar aula presencial. Eu odeio ficar sentado, gente. Eu gosto de dar aula andando. Tem toda uma limitação de espaço aqui, tem essa coisa de mexer a mão, né? Enfim. Então é isso. E qualquer coisa me procure, tá?